Olá, pessoal. Bom, já discutimos, já falamos a respeito, né, da trigonometria no triângulo retângulo, que a gente viu que a gente consegue associar essa ideia da trigonometria, que é a junção, né, a relação entre as medidas dos ângulos com as medidas dos lados de um triângulo. E a gente viu que essas relações elas existem quando a gente tem um triângulo retângulo. Mas aí vem a pergunta: e se esse triângulo ele não for retângulo? Será que é possível? Será que a gente consegue associar essas mesmas medidas trigonométricas, vamos dizer assim, relacionar os lados com os ângulos, considerando um triângulo qualquer? Então, se a gente for pensar nisso, se a gente for levar essa pergunta em questão, a gente pode pensar aqui que eu tenho esse triângulo. Esse triângulo ele não é retângulo, ou seja, eu tenho, pode ser um triângulo escaleno, por exemplo, com três ângulos de medidas diferentes. Ele pode ser um triângulo isósceles, ele pode ser um triângulo equilátero, que daí cada ângulo vai ter 60 graus, e assim por diante. Mas vamos supor que eu tenha esse triângulo aqui. A gente sabe que a soma dos ângulos internos é sempre 180. Então, se eu somar esse ângulo mais esse, a gente tem 180. Isso acontecia também num triângulo retângulo. Porque qualquer triângulo que a gente tenha, a soma dos ângulos é 180 graus. Mas aqui a gente não vai ter especificamente um ângulo de 90 graus, como a gente tinha no triângulo retângulo. Será que pensando dessa forma, num triângulo qualquer, a gente consegue retirar também as relações trigonométricas? A resposta para essa pergunta é sim. E tem aquilo que a gente chama de lei dos senos e a lei dos cossenos. Vou postar para vocês um vídeo falando em cada uma delas. Então vamos lá. Quando a gente pensa aqui na lei dos cossenos, vamos primeiro pensar aqui na formatação desse triângulo. Então eu tenho um ângulo aqui, vou chamar esse ângulo de ângulo alfa. Eu tenho esse outro ângulo aqui, vou chamar de ângulo beta. E tem esse outro ângulo aqui que eu vou chamar de ângulo gama. Tá lá. Tenho três ângulos que a gente montou aqui e vou nomear também os três lados. Vou chamar esse daqui de lado A, vou chamar esse de lado B e vou chamar esse de lado C. Então, lembrando, né, que trigonometria nada mais é do que a associação dos lados com os ângulos do triângulo. O que o teorema dos cossenos fala para a gente? Que se eu tiver uma das medidas, se eu quero descobrir, desculpa, uma das medidas dos lados, e eu tenho o ângulo dele, a gente consegue determinar o valor dessa medida. Então eu vou fazer isso para um dos ângulos e a gente vai ver que serve para qualquer um deles. Então, por exemplo, se eu venho aqui, ó, e penso no ângulo alfa. Nesse ângulo alfa eu tenho esse lado que está aqui, ó, oposto a ele, e eu tenho esses dois aqui que estão adjacentes. Lembrando que esse teorema, né, dos cossenos que eu vou passar para vocês, a lei dos cossenos, ele serve para qualquer um dos ângulos e para qualquer triângulo que a gente possa utilizar. Então, eu vou dizer o seguinte, utilizando a ideia do teorema dos cossenos. Eu quero descobrir o valor do A, então A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Alguém deve estar se perguntando, nossa, professor, mas isso não é o teorema de Pitágoras? Se esse ângulo alfa fosse um ângulo de 90 graus, seria o teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa, no caso, porque ele estaria oposto, nesse caso não é a hipotenusa, igual a soma dos quadrados dos catetos. Mas, se a gente for pensar aqui, o que a gente complementa isso daqui? Então vai ser a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno do ângulo. Porque se a gente está trabalhando a ideia do teorema dos cossenos, a gente utiliza o valor do cosseno. Então perceba aqui, ó, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c, que são os lados que eu estou trabalhando aqui, vezes o cosseno do ângulo. E mais uma vez eu repito para vocês, se esse ângulo ele for notável, ou seja, o ângulo de 30, 45 ou 60 graus, a gente vai ter que utilizar lá a nossa tabelinha de ângulos notáveis. Mas, pensando nisso, e se eu estiver trabalhando com o lado B? Com o lado B em relação ao ângulo beta. Existe essa relação? Também. Então, primeiro a gente pega o lado que está oposto. Então, eu posso falar aqui, b ao quadrado é igual a ao quadrado mais c ao quadrado. Porque eu peguei o lado que está oposto, ó, e peguei esses outros dois aqui que estão adjacentes. Menos o quê? 2 vezes a vezes o c vezes o cosseno do ângulo beta. Tá lá. Então, também
é possível utilizar essa relação aqui no ângulo beta. E no outro ângulo, a mesma coisa. Vamos pensar nesse ângulo alfa, só que agora em relação ao lado C, que está oposto, o A e o B são adjacentes. Então, eu posso falar aqui C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno do ângulo beta. Tá lá. Desculpa, cosseno do ângulo gama, que é o que a gente está trabalhando. O cosseno do ângulo gama. Então, essa relação trigonométrica, quando eu tenho um triângulo qualquer, ela serve também utilizando isso que a gente chama de lei dos cossenos. Então, é possível a gente utilizar quando a gente não tem um triângulo retângulo. Bom, vamos tentar ver na prática como é que funciona isso. Vou marcar um triângulo qualquer aqui só para a gente associar, só para a gente ver o que pode acontecer. Então, pensa que eu tenho esse triângulo aqui. Eu posso falar, por exemplo, que esse ângulo é um ângulo de 60 graus. Sei lá, vou falar que aqui mede x, né, que é o valor que eu quero descobrir, porque é sempre o oposto ao ângulo que me interessa. Então, aqui mede x. Esse lado aqui mede 10 e esse outro lado aqui, sei lá, mede 6. Então, vamos ver o que acontece quando a gente trabalha com esses lados aqui que a gente está associando. Então, pela lei dos cossenos, esse é o ângulo de 60 graus e esse é o lado x que eu estou querendo descobrir. Então, o teorema dos cossenos coloca para a gente aqui, x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Tá lá, são os outros dois lados. Menos 2 vezes 10 vezes 6, porque são os lados que eu estou trabalhando, vezes o cosseno de 60. Tá lá. Então, percebam que eu coloquei todos os valores que a gente tem aqui. Os valores dos lados do triângulo em relação ao lado que eu quero descobrir. Lembrando, e voltando lá na nossa tabela de ângulos notáveis, a gente sabe que cosseno de 60 vale meio. Então, reescrevendo isso daqui, eu posso falar que eu tenho x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 6 vezes meio, que é o valor do cosseno de 60. Para resolver isso, vamos lá. X ao quadrado vai ser 100 mais 36. Esse 2 eu posso cancelar com esse 2, porque está multiplicando e dividindo. E aqui vai ficar menos 60. Então, x ao quadrado vai ser 136 menos 60, que nós vamos ter 76. Quem vai ser o x? Raiz quadrada de 76. É claro que quando a gente chega aqui na raiz quadrada de 76, já está certo, já é o resultado, mas se for de múltipla escolha, se der para simplificar, a gente precisa simplificar. Então, só relembrando isso, se eu pegar o 76 e dividir por 2, a gente tem 38. Divide por 2 de novo, a gente vai ter 19, e o 19 é primo, não dá mais para dividir. Como o 2 apareceu duas vezes, eu posso falar que isso daqui então vai ser 2 raiz de 19. Isso daqui está simplificado, tudo bonitinho, e assim a gente finaliza aqui um exemplo sobre o teorema dos cossenos. Então é isso, quando o triângulo não é retângulo, lei dos cossenos. Então valeu, um abraço, até mais.